Boa noite, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um Momento Rap, mais um encontro nosso aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, conduzindo mais esse momento, com um tema que eu acabei de colocar aí, super importante, super estratégico para os dias de hoje, né? Que é saber como contratar e integrar de forma eficaz. Ainda mais nesse cenário que a gente está vivendo de gestão à distância, de novos formatos de time, de novas expectativas de colaboradores que estão cada vez entrando mais no mercado, como geração Z. Então, como é que a gente contrata e a gente integra essas novas pessoas às equipes? E aí é interessante porque normalmente esse é um tipo de assunto que eu discuto com RHs. Os RHs estão preocupados em contratar, em selecionar, em atrair, né, em cuidar dessa parte de gestão de pessoas. E muitas vezes o que eu vejo são os líderes entendendo que essa é uma responsabilidade do RH, o que é uma crença que atrapalha muito a liderança, porque o papel de formar time, de contratar, de integrar as pessoas, de construir, né, essa equipe baseada no perfil que eu desejo, né, no time que eu quero construir, na diversidade, ela precisa ser do líder, né? Então a ideia da nossa live de hoje, desse papo que a gente vai bater, vem justamente buscar contribuir com você, líder, a não só ganhar consciência da importância de você se apropriar desses processos seletivos ou de quem você está trazendo para a sua equipe, mas também de te ferramentar para que você tenha condições de buscar os melhores talentos e realmente conseguir reter essas pessoas para poder formar o teu time e acelerar os teus resultados. Então vamos lá, vamos começar, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Luana Borges, faço parte aqui da Rap Desenvolvimento como sócia-diretora, junto com o João e com a Flávia, né? E o Momento Rap é uma live que a gente faz sempre, todas as quintas, estava acontecendo antes nas segundas, mas agora estão acontecendo, voltamos, né? A toda quinta-feira tá aqui com vocês, trazendo sempre conteúdo de qualidade, principalmente com foco em desenvolvimento de liderança. A nossa live passou a acontecer durante as últimas 10 semanas, nas segundas, porque eu estava fazendo uma especialização nas quintas, mas acabou na última quinta-feira, então retornamos aqui para o nosso bate-horário nas quintas-feiras às 20 horas. Então, vamos lá. Gente, eu vou começar trazendo as principais dores no que diz respeito à seleção que eu escuto das lideranças, né? Nós aqui na Rap temos a Academia de Líderes, onde a gente forma líderes, eu também trabalho com mentoria individual de lideranças. E no que diz respeito à contratação, tem algumas dores que eu percebo que são comentadas nos diferentes níveis de liderança, tá? Como, por exemplo, Luana, eu não consigo achar o perfil certo. Ou o RH traz para mim as pessoas, mas não era o perfil que eu estava buscando. Ou até eu no processo seletivo gosto de alguém, gosto da pessoa, gosto do perfil, mas quando ela vem para a prática não é aquilo que eu imaginava, a pessoa não entrega o que eu esperava. E eu acabo não conseguindo formar times e tem uma rotatividade muito grande. Então, tenho essa dificuldade, né, de encontrar o perfil, de atrair o perfil e de reter um perfil realmente adequado para o meu time. Outra dor muito grande que os líderes comentam é a falta de tempo para treinar. Então, eu acabo tendo que contratar, preciso demitir, preciso contratar, mas eu não tenho tempo para treinar a minha equipe. E isso acaba repercutindo aí nos resultados, nas entregas desse líder, né, na performance. Então, são algumas dores que a gente vai tentar conversar aqui para contribuir com vocês hoje, certo? Antes de qualquer coisa, é importante trazer um alerta, uma atenção especial, tá? Primeira coisa, gente, trocar pessoas, né, abrir um processo seletivo não resolve problema. Eu vejo vários líderes que estão com algum problema na equipe, com alguém que não está entregando resultado e a primeira coisa que pensa, porque entende que é o mais simples, é substituir, vamos trocar. Então, quantas empresas a gente já entrou para fazer trabalho de consultoria com um índice de rotatividade altíssimo, com um custo com movimentação de pessoal muito alto, muitas vezes não quantificado, não mensurado, né? Porque são muitos custos, tanto para
contratar para entrar novas pessoas quanto para desligar. E às vezes a gente se ilude achando que contratar alguém é o caminho mais fácil. Quando na realidade, no momento que a gente contrata alguém, a gente precisa dar uma atenção diferenciada para essa pessoa, para poder integrar, para poder formar, para poder aculturar essa pessoa na empresa que ela está entrando. Então, às vezes a gente se ludibria, né? Tem a sensação de que é mais fácil trocar quem já tá para trazer algo novo do que fazer o trabalho de desenvolver, de acompanhar, de resgatar pessoas. E como é possível resgatar? Quantos exemplos, quantos cases a gente tem de colaboradores que o líder dizia: vou ter que desligar porque essa pessoa não tá dando certo, mas com um adequado acompanhamento, com um adequado olhar individual para entender o que é que motiva aquela pessoa, o que está acontecendo para o desempenho dela cair, é fácil a gente resgatar. Então eu queria começar trazendo esse alerta para que a gente de fato faça um dever de casa importante, que é entender a motivação pela qual a gente está abrindo uma vaga ou a gente está trazendo alguém para a nossa equipe, para que a gente não fique no ciclo vicioso de trocar, porque a gente não fez aí o papel de cuidar da jornada do colaborador. Pois muito bem, primeira coisa para a gente pensar é: qual é a marca empregadora da sua empresa? As empresas, né, onde a gente trabalha, a empresa onde a gente trabalha, ela tem uma marca, né, uma logo, mas ela tem uma imagem que ela transmite para as pessoas. E essa imagem, ela é muito importante para que a gente atraia o perfil de colaboradores que a gente deseja. Então, você, enquanto líder, já parou para pensar qual é a marca empregadora da sua empresa? O que a sua empresa está transmitindo em termos de cultura, de interesse, né, nas pessoas a fazerem parte dessa empresa? Que tipo de perfil de colaborador a tua empresa está atraindo, né? Qual a geração que mais tem se interessado, tem enviado currículos para a tua empresa? Ou seja, Luana, mas vem cá, isso aí não é conversa, não é papo pro RH? Claro que não. Nós, líderes, somos os principais disseminadores da cultura organizacional de onde a gente pertence, da nossa empresa. Nós somos os responsáveis para ali no dia a dia, tá de fato alimentando essa cultura, retroalimentando essa cultura, cuidando. E a marca, né, a empresa, ela é um organismo vivo, feito por pessoas. Então a marca, a imagem que as pessoas têm da empresa vem através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, da forma como a gente se relaciona com os clientes, da forma como a gente se relaciona internamente. Então, cuidar dessa marca empregadora é um dos pontos cruciais para a gente conseguir ser atrativo para o mercado de trabalho e conseguir atrair bons profissionais para a nossa empresa. A Milagre está colocando aqui: o líder, em primeiro lugar, tem que conhecer e motivar a sua equipe para alcançar o seu objetivo no desempenho e não pensar em demitir a sua equipe. Perfeitamente, Milagre, é o que eu estava comentando no começo, né? A gente tem que entender a real motivação pela qual a gente está buscando um novo colaborador, e eu vou ajudar vocês uma vez que eu tenho consciência e realmente preciso de alguém, como é que eu atraio essa pessoa e eu contrato alguém adequado realmente para o que eu estou precisando. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso entender qual é a motivação pela qual eu estou buscando alguém. É porque eu não estou cuidando das pessoas, eu não estou acompanhando o desenvolvimento, o desempenho dela, e estou perdendo as pessoas. Quanto tempo as pessoas têm ficado na minha equipe? É uma equipe que se oxigena demais, que tem oxigenação, uma equipe estável, que eu não troco ninguém. Então, tudo isso são percepções que nós, líderes, precisamos ter para saber o time que a gente está construindo. E aí, voltando para o que eu estava falando da empresa, né? Nós, enquanto líderes, temos esse papel de defender ou de ajudar a construir essa marca empregadora. E são as nossas atitudes, inclusive com a nossa equipe, que vai reforçar esse posicionamento, essa imagem da empresa diante do mercado de trabalho. Tem um dado da Candidate Experience Study de 2016 que diz, né, eles fizeram uma pesquisa sobre processos seletivos e informaram que quase 60% dos candidatos que participaram dessa pesquisa disseram que tiveram uma experiência ruim em processo seletivo. Olha isso, 60% tiveram uma experiência ruim. E desses 60%, 72% relataram que comentam isso. Comentam em postagens, comentam em avaliação do empregador, em redes sociais, com um colega, com um amigo. Então, olha esse dado que é importante. As pessoas que não são os nossos colaboradores, mas que se interessam e participam dos processos seletivos com a gente, elas estão avaliando a empresa também.
também. E elas são pessoas extremamente importantes para defender a empresa ou para falar que a empresa não tem um processo seletivo realmente cuidadoso e adequado. E no processo seletivo, seja ele sendo conduzido pelo RH em sua maior parte, ou no momento que compete a nós líderes, é também de nossa responsabilidade cuidar, porque a gente só vai conseguir atrair talentos e pessoas realmente no perfil que a gente precisa e deseja quando a gente se comporta da forma como a gente espera encontrar no mercado. Então é uma questão de congruência, né? Muito bem, por que é importante a gente contratar de forma assertiva? Porque a contratação ela é a porta de entrada da pessoa dentro da empresa. É ali onde começa a relação dela com aquela organização. E lembra aquele ditado que diz que a primeira imagem é a que fica? Na realidade, muitas vezes a gente pode mudar essa imagem, mas é muito verdadeiro quando a gente, de fato, consegue fazer com que essa experiência, né, de entrada em um novo lugar, onde eu tô cheia de sonhos, cheia de expectativas, cheia de medos, quando eu me sinto acolhida nesse lugar que eu tô entrando, quando eu sinto que eu faço parte, quando eu sinto que há um propósito em comum, quando eu me identifico com os valores, quando eu sou bem recebida, a probabilidade de eu, de fato, entregar o meu melhor, sair da caixinha e fazer muito mais é muito maior. E essa responsabilidade de acolher quem está entrando é do líder. Por isso que o processo seletivo, que é esse da gente captar quem é que vem para o nosso time, precisa ter o nosso envolvimento enquanto líder, e a gente pode fazer isso com pequenas estratégias de forma assertiva. Então vamos lá, a Giovana tá dizendo aí, eu sou a prova viva disso, Luana. Então, não é, Gel? A Giovana, ela entrou com a gente na próxima quarta-feira, tá? Faz parte da Rap. Na próxima quarta-feira ela vai completar 1 mês de empresa. E ela tá comentando que é justamente prova disso, desse cuidado com o processo seletivo e dessa integração dentro da cultura da empresa, dentro da equipe, dentro das atividades, para que ela de fato possa ser quem ela é, de maneira autêntica, né, e entregar o que ela puder para a equipe, para a empresa. Então, por isso que é tão importante, tão relevante o que a gente está fazendo aqui. Vamos lá, eu vou trazer algumas leis, especificamente 8 leis, que nada mais são do que 8 dicas para você, líder, colocar em prática e melhorar a forma como você está atraindo, contratando e extraindo o melhor das pessoas que estão vindo para sua equipe, beleza? Vamos lá. Primeira lei básica: contratação não é responsabilidade do RH. No momento que a gente muda essa chave e a gente não terceiriza e se apropria de quem está vindo para a nossa equipe, o jogo vira. Porque enquanto a gente continuar culpando que a pessoa que veio não é a pessoa adequada, que o RH não contratou direito, quando a gente age dessa forma, como é que a gente se posiciona? Como vítima de um processo que não foi bom e eu não me aproprio para fazer a coisa acontecer. No momento que eu digo, ok, o RH, ele existe, e eu vou contar aqui, né, eu imaginando, eu não sei quem tá assistindo aí do outro lado, eu estou pressupondo que quem tá aqui é um líder que faz parte de uma empresa que tem um RH, tá? Então, a área de RH, ela é extremamente importante e estratégica para mediar, para facilitar esse caminho entre eu, líder, dizer o que eu desejo para minha equipe, o perfil de profissional, e o RH garimpar, buscar, né, perfis possíveis dentro daquilo que eu tô dizendo que eu preciso, para que eu tenha possibilidades de escolha. Então, a primeira coisa que é importante é não aceitar uma pessoa do RH. O RH trouxe esse candidato e é esse que tem e é esse que eu vou aceitar. Não, é a gente se posicionar enquanto líderes com alguém que tá ali, que vai se envolver em alguma etapa desse processo seletivo e vai escolher, vai eleger quem é a pessoa que vem para sua equipe. Porque essa é uma forma de você se apropriar. E no momento que a gente se apropria de algo, a gente vai se envolver para fazer aquilo dar certo. Que aí vem o que a gente vai comentar lá na frente sobre a integração. É eu, enquanto líder, me apropriar disso. Então, a primeira lei é essa: me responsabilizar que as pessoas que eu estou trazendo para o meu time não são pessoas que o RH selecionou, que alguém jogou para mim. Não. Que no momento, mesmo que tenha sido, o RH me deu uma opção, eu aceitei. Eu escolhi aceitar e eu me responsabilizo por quem está vindo para a minha equipe, certo? Isso é muito importante para que a gente consiga conversar aqui sobre os próximos pontos. Segunda lei, extremamente importante:
tudo começa com a clareza do que você precisa. Então isso se conecta com o que a Milagre estava falando lá um pouco antes que eu comentei no começo da live. Por que que eu estou buscando alguém? Eu estou buscando por uma substituição, por um aumento de quadro, é alguém temporário, é fixo, né? É uma pessoa que vem realmente para ficar. Qual é a minha motivação para contratar essa pessoa? Essa é uma pergunta muito importante para a gente se fazer enquanto líder, porque quantas vezes eu já fui gerente de RH, mentoro profissionais de RH, quantas vezes a gente gasta recurso financeiro e tempo fazendo um processo seletivo porque um líder pediu para uma área, que ele estava abrindo um cargo novo, expandindo a área, e no meio do caminho, seja no meio do processo seletivo, a pessoa muitas vezes chega a entrar e o líder entendeu que aquela estratégia era errada. Não precisava ter contratado aquela pessoa, contratou porque não analisou bem, achou que a equipe estava sobrecarregada e no final das contas não estava. Então, quantas vezes a gente faz um processo seletivo que gasta tempo e energia desnecessário porque a gente, de fato, enquanto líder, não levantou para aprofundar o porquê que a gente está buscando aquele profissional. Da mesma forma como eu comentei antes, eu estou buscando por uma substituição, qual é a razão pela qual eu estou buscando substituir alguém? Eu tenho empresas, clientes que colocaram regras, leis, né? Que o líder só pode desligar alguém depois que ele fizer alguns protocolos de desenvolvimento que ele tem lá que registrar, que ele tentou realmente resgatar aquela pessoa e que ele não conseguiu. Porque muitas vezes a gente comete o erro de imaginar que a pessoa não tá dando certo, troca, que vai ser mais fácil. E não é, porque a gente cai no ciclo vicioso de a gente não preparar quem tá entrando. Então, o que tá te motivando a contratar alguém? Uma vez que você teve essa clareza, realmente eu preciso contratar esse cargo, essa pessoa, agora tá na hora da gente definir esse perfil. Eu vou imaginar aqui que a empresa que você trabalha não tem a descrição de cargo formal, tá? O que você precisa fazer enquanto líder? Você precisa identificar antes de qualquer coisa quais as atividades que essa pessoa vai fazer. O que ela vai realizar dentro da tua equipe? Ela tá vindo para quê? Eu vou citar o caso da Giovana, né? O caso da Giovana foi um aumento de quadro aqui na Rap. A gente entendeu que precisava contratar um auxiliar administrativa para dar suporte na área de relacionamento com as nossas academias de líderes, com os nossos clientes. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi listar. Essa pessoa que eu estou buscando contratar vai realizar quais atividades? Então, ela está mesmo, ela vai fazer relacionamento com o cliente, ela vai computar os pontos do game, ela vai trabalhar com dashboard, ela vai alimentar a planilha, ela vai fazer análise de relatório. Tudo que essa pessoa vai fazer. Por que é muito importante a gente elencar tudo isso? Para ter clareza, a partir disso, do perfil de profissional que a gente vai buscar. Né, da experiência que ele precisa ter, do conhecimento que ele precisa ter e para que também, quando ele entra, ele não fique perdido. Eu já vi vários casos de processos seletivos bem feitos, com profissionais de alta qualidade que vieram para a empresa e que chegaram para fazer uma atividade que não tinha sido pensado o que essa pessoa ia fazer, quais eram os recursos, o que ela precisaria, não tinha sido preparado nada. E essa pessoa se desmotiva, e essa pessoa perde produtividade, e essa pessoa não entrega o que ela poderia, ou não se sente acolhida pela cultura e não dá certo, porque a gente não fez esse trabalho prévio de entender o que eu preciso dessa pessoa que está entrando. Então, primeira coisa, realmente preciso contratar, pois que cargo é esse, né? E o que essa pessoa vai realizar. Uma vez que eu listei o que essa pessoa vai realizar, aí eu preciso pensar quais são os recursos para ela poder realizar o trabalho dela. Ela vai precisar de um computador, ela vai precisar de tal coisa, eu tenho todos esses recursos, eu preciso buscar esses recursos para que a gente tenha realmente tudo isso preparado para quando essa pessoa entrar, tá? Outra coisa muito importante é que uma vez que eu sei as atividades que essa pessoa realizar, que ela vai realizar, eu posso e devo agora pensar no perfil que eu preciso. Ou seja, qual é a formação que essa pessoa precisa ter, entendendo até que a gente está vivendo um movimento muito disruptivo, sabe, gente? No passado, a gente olhava muito para o currículo, para o que a pessoa precisava ter de formação. A XP, esses dias eu vi e achei demais. A XP colocou no site, depois vocês podem entrar para ver, que tem lá o que a gente leva em consideração no processo seletivo e o que a gente não leva em consideração no processo seletivo. E ela não leva em consideração o currículo, a formação da pessoa, mas ela leva em consideração o fit cultural, ou seja, o quanto a pessoa ela realmente tem os valores, os princípios, os comportamentos que a empresa precisa.
é uma forma disruptiva de fazer um processo seletivo. O que eu digo é, eu, Luana, ainda entendo que a gente precisa olhar as duas coisas. Qual é a formação, a experiência, né? O que essa pessoa precisa ter de conhecimento, mas principalmente o fit cultural. Então coloca isso escrito mesmo, sabe? O que você vai precisar, qual é o perfil. E esse perfil não é só a formação, mas coloca comportamentos mesmo, sabe? Que tipo de comportamento eu espero? O que pra gente aqui internamente são comportamentos mal vistos? Essa é uma pergunta fantástica. Escreve aí. O que pra gente aqui são comportamentos mal vistos dentro da nossa cultura? Por exemplo, aqui na Rap, nós trabalhamos hoje todos em home office, né? A gente trabalha à distância. E um dos nossos valores é a autorresponsabilidade, porque a gente não controla ponto, né? A gente registra oficialmente porque precisa, mas a gente não fica pegando no pé para que a pessoa esteja trabalhando pontualmente às 8. A gente olha para o resultado que a pessoa está entregando. Mas um comportamento que aqui internamente a gente reconhece que a gente não gosta e que isso faz a gente perceber ou avaliar mal o colaborador, é quando o colaborador some. Se a gente não demanda nada para ele, ele não dá notícias, ele não fala nada, é alguém que não participa porque a gente não sabe se aquela pessoa está de fato envolvida ou trabalhando. Isso é um exemplo de comportamento mal visto dentro da nossa cultura. É importante você olhar dentro da tua cultura, dentro do teu estilo de liderança, o que você valoriza enquanto comportamentos. Aqui, por exemplo, a gente valoriza demais quem é criativo, quem traz ideia, quem inova, quem contribui, quem colabora com o outro. Tudo isso são comportamentos que a gente valoriza. Então, olha e tenha atenção de qual é esse perfil que você deseja, tanto técnico quanto comportamental, baseado nas atividades que essa pessoa vai realizar, tá? Essa é então a nossa segunda lei. Tudo começa com a clareza do que você precisa. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Beleza, vamos seguir em frente. Muito bem, comentem aí, vão colocando se tá fazendo sentido, as dificuldades que vocês têm encontrado, porque quanto mais vocês trouxerem a realidade aí do dia a dia de vocês, mais eu posso inclusive adaptar para tentar contribuir aí como uma espécie de mentoria para as necessidades de vocês, beleza? Terceira lei, gente. Antes, na realidade, de chegar na terceira lei, se você tem um processo seletivo, né, se você tem uma área de RH que faz um processo seletivo na empresa, mostra com clareza, você enquanto líder, qual é esse perfil que você deseja. As atividades que essa pessoa vai realizar, os comportamentos que você deseja, o teu estilo de liderar, quem é que você busca, o que você está buscando, que características essa pessoa precisaria ter que você imagina que são importantes para essa função. Como, por exemplo, eu comentei de auxiliar administrativa aqui para a Rap, que vai trabalhar com relacionamento. Tem que ser alguém comunicativa, carismática, que gosta de relacionamento, organizada. Então, tudo isso são características que a gente vai precisar identificar nesses candidatos, certo? E você pode passar tudo isso para o RH. Terceira lei, defina o perfil, na verdade, quarta lei, né? Planeje o processo seletivo. Uma vez que você sabe qual é o perfil que você está buscando, é hora então de definir esse processo seletivo. Eu estou pressupondo, como eu disse, que você tem uma área de RH que faz todas as etapas aí do processo seletivo, então eu vou comentar brevemente, não vou me aprofundar nisso, tá? Como o anúncio da vaga, então o anúncio de vocês, e você enquanto líder pode avaliar e julgar e sugerir com relação a isso. O anúncio da vaga de vocês, ele é atrativo? Visualmente, ele é claro, ele traz todas as informações da vaga? É só o RH que se responsabiliza por divulgar? Será que você, enquanto líder, também não poderia pedir para o RH e não apenas terceirizar para ele, mas pedir esse anúncio de vaga e colocar nos grupos que você conhece, né, grupos de WhatsApp, enviar para algumas pessoas partilharem para que você consiga, né, um maior alcance de pessoas que podem ver aquela vaga? Então, o anúncio, né, você anunciar no canal adequado é uma das principais estratégias de captação de bons colaboradores, né, de bons candidatos na realidade. Porque uma vez que você anuncia no canal apropriado, é mais fácil você identificar o perfil que você está buscando e visualizando aquele anúncio. Então, isso é muito importante. E uma vez que a gente anunciou, é importante que a gente estabeleça quais vão ser as etapas desse processo seletivo. Então, disruptivo, gente. A mente tem que ser disruptiva. Existem várias formas, várias etapas que a gente pode colocar no processo seletivo para avaliar bem esse candidato. A gente pode envolver aí
etapa de testes e existem testes que a gente pode fazer de forma gratuita. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, o VIA e o Âncoras de Carreira são 2 testes gratuitos que a gente encontra na internet para ver aí características de perfil comportamental, de caráter, que são super importantes para a gente ver aí o fit cultural, né, e o quanto isso está alinhado aos comportamentos que a gente deseja. Além disso, tem testes práticos que a gente pode buscar na internet. Então, são várias etapas que a gente pode realizar para antes de chegar realmente à entrevista com o gestor. Mas nunca aceite um candidato que vem sem você entrevistar, sem você se apropriar, sem você se envolver no processo seletivo daquela pessoa. Então, ajude o RH questionando quais são as etapas que ele está fazendo, trazendo ideias, etapa prática, gente. Hoje, com a tecnologia, a gente pode fazer várias estratégias, utilizar várias estratégias de etapas práticas. Por exemplo, no processo seletivo de auxiliar administrativo aqui na REP, nós colocamos uma etapa via link no Google Forms, ou seja, todo remoto, onde a pessoa precisaria construir algo de prática de atividade dela aqui dentro da REP, ver como é que ela se sairia para avaliar se ela tem criatividade para poder construir. Ela precisava fazer uma apresentação de PowerPoint e se apresentar, porque ela vai no trabalho dela fazer o uso dessa ferramenta, e a gente precisava ter uma mínima noção, né, do conhecimento técnico dela na ferramenta. Então você pode, para alguém para a área de vendas, você pode simular com essa pessoa uma abordagem de vendas, você pode fazer de maneira remota, com que ela interaja com a sua equipe de trabalho para ver o quanto ela consegue desenrolar envolvida em algum projeto. Você pode dar um desafio para essa pessoa e pedir para ela montar, né, um plano para entregar aquilo que você precisa. Ou seja, pensem fora da caixa. Vocês, enquanto líderes, são as melhores pessoas para contribuir para o RH em pensar essas atividades práticas que a gente pode fazer para poder avaliar realmente o quanto aquela pessoa entregaria o que a gente precisa. Tecnicamente, o RH deve ter muitos recursos para analisar a questão comportamental, mas a análise técnica tem que vir muito de você. E a tua rotina, a tua prática, o teu trabalho enquanto líder ou a rotina dessa pessoa pode ser integrada dentro do processo seletivo para que você de fato consiga mensurar melhor esse perfil de colaborador que você está buscando. E aí, a próxima lei, né, importantíssima, é para você se envolver ativamente, não só apenas ajudando o RH a estabelecer essas etapas do processo seletivo, mas se envolvendo ativamente. Então, dentro do processo do RH na empresa que eu trabalho, eu participo da entrevista. Mas a gente pode sugerir outros formatos. Você pode sugerir para o RH incluir uma etapa prática e você dizer que quer participar, que quer ver essa etapa prática com as pessoas que estão indo para essa fase. Isso é uma forma de você se apropriar, isso é uma forma de você ganhar visão, é uma forma de você, de fato, avaliar aquela pessoa. Então, saiam da caixinha de que dentro de onde eu trabalho ou onde eu pertenço, funciona assim. Tá na hora de a gente começar a ser protagonista para, de fato, buscar e conseguir trazer as pessoas que estão adequadas para o que a gente está buscando. E aí vem o momento da entrevista. A entrevista, normalmente, a maioria das empresas que tem RH entregam para os seus líderes ali pelo menos 3, 4 candidatos que estão adequados, que passaram pelas outras etapas do processo seletivo e estão adequadas para o líder entrevistar. E aí eu vou trazer algumas dicas e cuidados importantes para que você use esse tempo com a pessoa da forma mais prática e estratégica possível, tá? Antes de eu seguir, só colocar aqui ver os comentários. A Milagre colocou: muito importante definir o perfil e também os candidatos selecionados devem conhecer um pouco a história da empresa. Muito bem, Milagre. Isso aqui, né, eu não aprofundei porque isso daqui deve ser já a porta de entrada. Primeira coisa do processo seletivo que o RH ele deve se envolver, como quem tem o primeiro contato com o candidato. Giovana aqui, por exemplo, que está acompanhando a gente, que veio para a REP, na etapa coletiva, o primeiro momento, o primeiro contato que ela teve com a REP no processo seletivo foi uma apresentação, o vídeo institucional, uma apresentação com o propósito, missão, valores,
informações sobre a vaga. Então, sabe o que eu comentei com vocês sobre as atividades que a pessoa vai realizar? Aquelas atividades eu projetei lá na tela para ele poder ter, né, para os candidatos terem noção sobre o que é que a gente tá de fato esperando dessa pessoa. Coloquei o salário da vaga de forma transparente, né, e perguntei para as pessoas: olha, faz sentido realmente para você, entendendo agora o que você entendeu sobre a REP, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas frentes de atuação, né, sobre a vaga, as atividades que vai realizar, sobre o salário, faz sentido para você continuar no processo seletivo? Tem alguém que nesse momento entendeu que não faz sentido e deseja não continuar? Isso é a primeira coisa, é porta de entrada, porque a pessoa precisa entender um pouco daquela cultura, da história, né? Eu fui falar como é que a REP nasceu, para ela entender se faz sentido para ela continuar ali e você não perder o seu tempo com a pessoa que não vai se encaixar, não brilhou os olhos dela, nem ela perder o tempo dela no processo seletivo, que ela não vai se encantar com o que ela vai encontrar ali pela frente. Então, isso que você ressaltou é muito importante. Isso é porta de entrada, trazer toda essa história e essa adequação no início no processo seletivo. O Alexandre está dizendo aqui: uma vez participei de uma vaga para líder, eram 4 vagas. Foi preenchida pelos 4, só que na entrevista não foi nada de fato com os dados no dia a dia. Saiu um por um, só durou 45 dias cada um. Alexandre, sensacional o que você trouxe. E é exatamente esse ponto que eu quero entrar com vocês. Processo seletivo e a entrevista, você enquanto líder que vai entrevistar as pessoas que estão se candidatando para a vaga que você está ofertando. Primeira coisa extremamente importante correlacionado com o que o Alexandre colocou aqui: seja transparente e respeitoso no processo seletivo. Transparente, gente, significa mostrar de fato o que nós temos aqui para saber se a outra pessoa tem interesse. Muitas vezes, erroneamente, a gente fantasia a vaga, a oportunidade, a gente supervaloriza, né? Ou a gente não traz muitas informações, não é transparente na oferta dessa vaga e a gente acaba selecionando alguém que está imaginando algo porque não foi claro para ela, não foi transparente para ela e ela encontra outra realidade no dia a dia. Então você perde seu tempo enquanto líder e essa pessoa perde o tempo dela quando no processo seletivo há total transparência. Essa é a nossa realidade, essa é a oferta da vaga, essas são as atividades, essas são as nossas dificuldades e desafios desse momento. Esse aqui é o nosso formato de trabalho. Faz sentido para você? Ou seja, no momento que você, enquanto líder, se envolve nesse processo seletivo e você vai conversar com esses candidatos pré-selecionados, o ideal ali é que você tenha uma entrevista individual com essas pessoas e que você seja extremamente transparente. Transparente em dizer o que se espera e em proporcionar que a pessoa se sinta à vontade para ser ela mesma e poder dizer o que faz sentido ou não. Então, o quebra-gelo é importante. O fato, né, a questão de ser, quando eu comento de ser respeitoso, é você reservar aquele tempo de qualidade para estar com a pessoa. Então, não interrompa com um telefonema. Eu tô falando aqui do remoto, mas se for pro presencial, com alguém que entrou na sala, não, aquele tempo ele é precioso pra pessoa. E faz o quebra-gelo ali, sabe? Tá tudo bem, como é que você chegou, como é que você soube da vaga. Faz o quebra-gelo pra pessoa, né, relaxar, afinal de contas é um momento desconfortável, né, desafiador, que tira ela da zona de conforto e já faz esse alinhamento, sabe? Olha, aqui, né, não existe certo nem errado, não existe o que deveria ser. Existe a oportunidade que nós temos e existe você buscando uma oportunidade. O ideal é que a gente tenha fit, que isso aqui dê certo realmente, para que faça sentido para você e você entre em algum lugar que realmente está alinhado aos teus valores, ao que você deseja, e a gente também contrate alguém que está alinhado a isso. Então o ideal é que a nossa conversa aqui seja super transparente para no final a gente ver se isso faz sentido. E se fizer sentido vai ser maravilhoso. E se não fizer, tá tudo bem também, porque outras oportunidades podem vir, o momento pode não ser esse, ou seja, deixar a pessoa à vontade para que ela possa de fato manifestar aquilo que ela é, né? E o que ela está buscando para poder ver se faz realmente sentido para o que você está precisando nesse momento. E aí, gente, esse momento da entrevista, levando em consideração ser respeitoso na forma de falar com a pessoa, né? E ser transparente,
vem aí o que você precisa levantar. É importante que você compreenda essa pessoa de maneira sistêmica, tá? Então, compreender um pouco, sim, sobre a vida pessoal. Luana, não é constrangedor, não é invasão de privacidade perguntar um pouco sobre a vida pessoal dela, de jeito nenhum. Nós somos seres sistêmicos. No passado é que a gente imaginava que o trabalho era uma coisa dissociada da vida da pessoa. Hoje em dia, não mais. Então, é importante saber, ela é casada, ela é solteira, como é que ela, com quem ela mora, se ela mora perto, se ela mora longe, como é que é a rotina de vida, de trabalho dela, quais são os sonhos dessa pessoa, quais as aspirações, quais os planejamentos de vida, o que ela deseja enquanto carreira, qual a expectativa dela enquanto ambiente de trabalho, né? O que ela deseja encontrar nesse ambiente de trabalho. Tudo isso são informações importantes para você ver se está alinhado ao perfil que você está precisando nesse momento. E aí compreender sobre as experiências dessa pessoa, por onde ela passou, o que ela fez, no que ela contribuiu. A gente fala muito de utilizar no processo seletivo a entrevista por competências, né? E aí a gente vem falando há muitos anos sobre entrevista por competências. Depois a gente entrou no conceito, no termo de entrevista por valores, de compreender quais são os valores dessa pessoa e quanto isso tem fit cultural com os valores da empresa. A dica que eu trago para vocês é simples, é usar um método, tá? No processo seletivo chamado STARS. Pega caneta e papel para você poder anotar aí. Que é o quê? A gente vai olhar para as experiências passadas dessa pessoa, o que ela já viveu. E o que ela já viveu pode predizer como é que é o comportamento dela no futuro. Isso não é uma absoluta verdade, né? A gente não tem no processo seletivo como ter certeza absoluta de como a pessoa vai se comportar, mas é mais fácil a gente compreender com base nas experiências que ela já viveu, nos aprendizados que ela teve, do que a gente perguntar de forma aberta. Então, dica simples, evite perguntas fechadas. O que seria pergunta fechada? Para ela responder sim ou não. Você já teve algum desafio muito grande na sua vida profissional que você precisou mudar radicalmente seu comportamento? Sim, não. É uma pergunta fechada. O que seria uma pergunta aberta? Uma pergunta que a pessoa vai ter que discorrer sobre o que você está abordando. Então, me conta algum exemplo na tua vida, alguma experiência que você já teve muito desafiadora, que você precisou mudar o teu comportamento para poder entregar aquilo. Que situação foi essa? Como é que foi isso que aconteceu? Essa é uma pergunta aberta e que você pode usar o método STARS, certo? Então, fez uma pergunta aberta. Nessa pergunta, você vai olhar, o primeiro S do STARS chama-se situação. Qual foi a situação que essa pessoa viveu? Então, você pode fazer perguntas para identificar o que você quer encontrar nessa pessoa com base nas situações que ela já viveu. E aí, você vai perguntar o T, né, STARS, o T é de tarefa, o que ela fez diante daquela situação. Vou citar um outro exemplo. Me conta uma situação, vamos supor que é alguém que vem para a área de relacionamento, tá? Me conta uma situação muito desafiadora que você teve com um cliente, um problema com um cliente que você precisou resolver. E a pessoa vai discorrer qual a situação ela vivenciou. E aí você vai perguntar o T de tarefa. E aí, qual foi a tua responsabilidade, o que você precisava fazer diante daquela situação. E ela vai dizer, eu precisava resolver esse problema, eu precisava lidar dessa forma, eu precisava realizar isso. E aí entra, STARS, o A de ação. E como foi que você agiu? O que você fez diante daquela situação? Então você vai conseguir avaliar o comportamento da pessoa naquele cenário, naquele momento que ela viveu, certo? E aí entra o resultado, a partir da forma que você se comportou, a partir do que você fez, qual foi o resultado que isso gerou? Eu consegui resolver o problema com o cliente, eu não consegui, eu perdi o cliente. Então ela vai dizer como é que se resolveu aquela situação. E aí vem o S final de sentimento. Sentimento / aprendizado. Eu gosto de perguntar as duas coisas. E aí, como é que você se sentiu diante dessa situação? Quais os aprendizados você tirou? Porque aí você consegue mensurar de fato o comportamento passado daquela pessoa, que pode predizer sobre o comportamento dela futuro, ou o aprendizado que ela extraiu daquela situação que fez ou fará ela agir de uma forma diferente, melhor daqui para frente. Então, quando você inclui, né, na verdade, esse método é STAR,
termina com R no final, situação, tarefa, ação e resultado, e eu incluo essas duas outras perguntas, né? O sentimento da pessoa e os aprendizados que ela teve. Isso vai fazer toda a diferença para que você de fato consiga levantar essas informações e compreender a partir dos sentimentos e dos aprendizados dessa pessoa se ela tem os comportamentos e as características que você precisa para a vaga que você está ofertando, certo? Então, no momento que você tiver com esse colaborador, seja respeitoso, atencioso, transparente, muito transparente sobre a tua forma de liderar, sobre o que você está buscando para saber se de fato essa pessoa está alinhada, e faça perguntas abertas e com o método aí STARS para poder compreender, né, como é que ela já viveu outras situações. É mais fácil do que você compreender de fato do que você perguntar como é que você faria em tal situação. Assim a pessoa pode mais facilmente inventar uma resposta. Quando você pergunta com base em situações e experiências que ela viveu, né, no passado, é mais fácil de fato você mensurar o comportamento dela e como é que ela poderia agir daqui pra frente, certo? Joia? Valeu aí as dicas sobre como entrevistar essa pessoa? Pois muito bem, mas não acabamos por aí. Uma vez que você se envolveu e preparou para o processo seletivo, aí é hora de você se apropriar na aposta que você fez. Você escolheu alguém, então, cara, você precisa dar o seu melhor enquanto líder para fazer essa pessoa dar certo. É a tua corresponsabilidade em, de fato, trazer essa pessoa para dentro e fazer ela funcionar para o que você está buscando. Ou seja, você está fazendo uma aposta nela. E aí é onde entra muito, se eu não me engano, foi a Milagre que comentou aqui, né, sobre a gente mais uma vez integrar essa pessoa à cultura. Dentro do processo seletivo, lá na primeira etapa, a gente já comentou a história da empresa, né, a oportunidade da vaga, qual é o nosso propósito, mas ainda assim vem um pulo do gato gigantesco. Você, líder, precisa se apropriar disso. Muitas empresas têm a integração organizacional, que é a integração que apresenta a empresa de novos valores, que faz as boas-vindas, que mostra as regras, né, as normas, os direitos, mas você, enquanto líder, precisa se apropriar da integração à função, que é de fato ter tempo de qualidade ao receber essa pessoa para apresentar para ela, mais uma vez, no detalhe, quais as atividades que ela vai realizar, como é que a empresa funciona, quais as áreas que ela vai se relacionar, com quem ela vai se relacionar, quais são os impactos entre as áreas. Muitas vezes a gente vê profissionais com uma visão limitada porque não entendem a integração deles com outras áreas. Colocar isso dentro da integração é muito importante. Então coloca essa pessoa para ir lá para dentro da TI e entender com a TI qual é o relacionamento dela, como é que a TI impacta no trabalho dela, o que ela vai precisar ter de relacionamento. Passa os contatos, apresenta as pessoas com as quais ela vai se relacionar, para que ela consiga começar a ganhar uma visão sistêmica do negócio. Fazer a integração dessa pessoa com a equipe. Então, gente, hoje mesmo no formato remoto, a gente tem total possibilidade de integrar as pessoas. Então, faz uma reunião de boas-vindas, deixa as pessoas que já estão na tua equipe falarem como é que é para elas fazer parte, né, da equipe, da empresa, dar as boas-vindas, falar alguma palavra, deixar elas escutarem a pessoa que está entrando, ter esse momento, essa atmosfera que pode ser via Zoom, remoto, uma chamada de vídeo, ou se for possível, no presencial, né? Para rapidinho aqui, mas vamos acolher essa pessoa que está entrando, porque faz toda a diferença ela se sentir pertencente ao lugar que ela está entrando. Deixa eu ver aqui comentários. O Carlos está dizendo, muito importante isso, Luana. Ô, Carlos, que bom! Estávamos juntos ontem, né? Na nossa academia de líderes. Que bom você aqui hoje. Show de bola. Alexandre colocou, no caso, podemos, na integração do líder com o colaborador, usar a liderança situacional? Claro, devemos! O que você está trazendo como liderança situacional, né, é um termo que vem basear que existem 4 níveis de maturidade e 4 estilos de liderança para a gente aplicar baseado na maturidade da pessoa que está entrando.
Gente, nós precisamos conhecer essa pessoa na individualidade. A gente só faz uma liderança situacional quando a gente conhece a pessoa. Por isso que no processo seletivo é tão importante a gente ter uma conversa de qualidade, a gente conhecer, a gente saber o que é importante para essa pessoa, quais são os valores dela, quem são as pessoas importantes da vida dela, porque uma vez que você cria essa conexão, você vai poder fazer uma liderança de fato baseada naquilo que é importante para a pessoa. A forma que eu lidero a forma como eu me motivo é completamente diferente de outra pessoa. E quando a gente fala de uma pessoa que está entrando na empresa, tá, Alexandre, para você que está citando aí liderança situacional, essa pessoa ela é um nível de maturidade 1, tá? Porque o nível de maturidade ele correlaciona a experiência da pessoa, a expertise dela para realizar o trabalho e o quanto ela é pertencente àquela cultura, o quanto ela conhece os processos, a forma de fazer da gente. E mesmo que você esteja trazendo uma pessoa extremamente sênior, né, muito preparada para a função, ela ainda não conhece a cultura da empresa. Então você precisa ter uma atenção diferenciada com essa pessoa, um acompanhamento diferenciado para de fato usar todo o potencial que ela está trazendo, se adequando à forma de ser rap, por exemplo, a forma de ser da empresa que você trabalha, né? Então, quem tá vindo, quem tá chegando, tem um poder gigantesco, gente, de contribuir, porque ela vem com visão de fora, porque ela não tem a visão viciada que a gente tem quando já tá aqui há mais tempo. Então, ter tempo de qualidade com essa pessoa para envolvê-la e para ouvir dela o que ela tá percebendo, a opinião, a contribuição, isso é extremamente agregador. É como se você tivesse um presente de alguém ali vindo realmente com um olhar estrangeiro, como a gente fala, com um olhar de fora, que se você tiver essa pessoa muito perto e acompanhando, isso vai fazer toda a diferença. Um dos principais erros e problemas que eu vejo dentro de contratação de pessoas é que muitas vezes, eu comentei isso no começo da live, a gente faz excelentes processos seletivos, traz profissionais maravilhosos, mas essa pessoa chega e ela é largada, né? Tem a história de delegar e a história de delargar, né? A pessoa literalmente ela fica largada, ela vai ser treinada com fulano, com Beltrano, bota ela para rodar com colaborador, eu tô sem tempo, então ela vai rodar com outra pessoa e o líder não se apropria. É nesse momento que você tem a possibilidade de formar um talento, uma pedra preciosa que tá vindo ainda sem estar lapidada e que você pode trazer essa pessoa para ser muito estratégica. Mas aí você, enquanto líder, precisa reservar um tempo de qualidade para poder acompanhar essa pessoa, direcionar, passar para ela aquilo que você espera enquanto atividade, passar os alinhamentos sobre como é que ela vai ser acompanhada. Então, olha, nesse começo eu vou estar te acompanhando dessa forma para não frustrar expectativas, sabe, gente? Deixar claro mesmo. Então, agora, ó, minha rotina tá dessa forma, eu tô com esses compromissos, ou eu vou conseguir reservar esses 2 dias inteiramente contigo, mas aí depois você vai começar a fazer só. Nós vamos ter reuniões de acompanhamento semanais, uma vez por semana, diariamente, aqui no finalzinho do dia, a gente vai ter oportunidade para você me passar as coisas. A gente vai fazer a avaliação do teu período de experiência, que é um feedback formal, quando você tiver 45 dias de empresa, ou seja, trazer essa clareza de como é que vai ser o acompanhamento dessa pessoa, para ela não se sentir largada, né? Ou criar uma expectativa que vai ser de uma forma e se frustrar. Quanto mais você deixar as coisas alinhadas e transparentes, mais você vai ter alguém ali inteiro em dar o melhor dela ou dele, porque ela vai sentir essa reciprocidade com você e com a equipe, certo? Deixa eu ver aqui comentários da Daniele. É válido levar o candidato para conhecer as atividades dentro do setor para que ele veja como vai ser a sua rotina, se caso ele for o candidato selecionado para o cargo ofertado? Com certeza, Daniele, comentei isso aqui como etapa no processo seletivo. Tem empresas que pagam, que remuneram a pessoa dentro do processo seletivo, tá? Um dia para ela vir pro on the job, para ela vir pro trabalho e ela realizar as atividades. Isso desde cargos bem operacionais, tá? A gente tem empresas clientes como o supermercado que faz isso como uma prova prática mesmo, por exemplo, para um açougueiro. Então ele vai vir trabalhar dentro da empresa, a gente paga para ele por um dia e ele vai vir realizar as atividades do setor para a gente tanto poder avaliá-lo quanto ele ver se aquilo faz sentido para ele. Então super válido. Tanto assim, ó, de coisas bem operacionais, como eu já vi empresas de fazer o seguinte, um cargo bem mais estratégico,
né, em startup, por exemplo, que a etapa do processo seletivo é a pessoa vir, chegar na equipe e o líder só dizer, ó, muito bem, hoje você vai passar o dia aqui com a equipe, busca entender o que tem para fazer, traz as tuas contribuições, ou seja, algo nesse outro sentido que eu tô trazendo, sem estar direcionado, para de fato poder ver como é que vai ser a interação dessa pessoa com a equipe, isso bem mais no foco mesmo de uma empresa de startup, onde tem ali o trabalho colaborativo, onde as pessoas estão trabalhando num projeto e o candidato vem para poder apoiar naquele projeto, ver o que ele pode contribuir. Então, sim, isso é completamente possível, seja no presencial ou seja no remoto. O exemplo de fazer um teste desse no remoto não precisa ser um dia inteiro, pode ser dentro de uma atividade que a equipe vai realizar. Existem hoje várias formas da gente fazer um trabalho colaborativo, de criar um painel onde todos estão trabalhando ao mesmo tempo e você pode colocar o candidato para pensar a solução em algum projeto junto com a equipe. Então, olha, a gente tem esse problema aqui no setor, a gente precisa solucionar isso. Então agora você vai entrar aqui junto com a equipe real, coloca a experiência real com os colaboradores da equipe e vamos pensar aqui a solução, quais são as tuas contribuições, o que você pode trazer com a tua bagagem, a tua experiência, o que você indica. Isso é uma forma de você ver isso remotamente e presencialmente, de ver a forma dessa pessoa interagir, a criatividade, as soluções, a capacidade técnica dela de criar um plano. Então, com certeza, isso é possível. A gente, dentro do processo seletivo, colocar a pessoa para vivenciar a rotina, desde que isso seja transparente, acordado, formalizado, para que ela entenda o que ela está fazendo ali. Isso é totalmente possível, certo? Voltando aqui para o que a gente estava conversando sobre a integração. Então, a grande sacada da integração é que ela precisa ter o teu envolvimento enquanto líder. Por isso que eu comecei a nossa live dizendo, é uma ilusão a gente achar que trazer alguém novo é uma forma de solucionar os nossos problemas. Então eu substituo, a pessoa não está dando certo, eu troco por uma nova. Porque se você quer fazer uma contratação e uma integração assertiva, você, enquanto líder, vai precisar dispor de tempo para integrar essa pessoa, a cultura, a empresa, a tua forma de liderar, a equipe e as atividades dela. E isso é impossível fazer sem tempo. A Giovana, por exemplo, tá de prova que ela ontem completou 3 semanas que ela tá com a gente. Essas 3 semanas foram 3 semanas que eu precisei me organizar muito dentro das minhas atividades para dar muita atenção para ela, para orientar o que ela ia fazer, para treinar tecnicamente o que ela ia fazer, para acompanhar o que ela tá fazendo. À medida que ela começou a repetir a atividade, ela começou a ganhar mais independência, autonomia, segurança, confiança, mas tem várias outras rotinas que eu ainda tô passando para ela e que eu preciso, enquanto líder na minha agenda, disponibilizar desse tempo para poder envolvê-la, porque senão a gente pode correr um grande risco de perder a pessoa por ela estar sem conseguir entregar o potencial dela e a gente sem conseguir perceber o que ela pode agregar. Então, dicas práticas aqui, efetivamente, do que a gente fez, quando a gente contratou a Giovana, por exemplo, foi uma integração remota, né? No primeiro dia que ela entrou, a gente envolveu toda a equipe, a gente deu espaço para os meninos falarem como é que era fazer parte da rap, para ela falar. Depois eu passei horas, acho que a manhã inteira com ela, mostrando mais uma vez, recapitulando como é que a rap funciona. Já tinha feito isso no processo seletivo, mas fiz com mais profundidade. Como é que funciona, quais os nossos produtos, serviços, quem são os nossos clientes atuais, quais os clientes que a gente já trabalhou, o que a gente já fez, qual é o nosso propósito, o que a gente busca entregar para os nossos clientes. Então, aculturando ela, trazendo informação, trazendo dados. Depois a gente foi recapitular todas as atividades que ela vai realizar. Comecei com os treinamentos técnicos, então olha, por partes, isso aqui já dá para você fazer, começa a fazer por aqui, realiza dessa forma, conhece isso, tem os recursos. Esqueci de comentar algo extremamente importante. A pessoa precisa receber os recursos dela de trabalho, gente. Quantas vezes eu vejo colaboradores entrando na empresa e ainda não tem o computador, ainda não tem a cadeira, ainda não tem o tablet, o smartphone que vai precisar utilizar. Recurso é básico. Ela precisa estar com as coisas instaladas, com recurso apropriado, sabe? Ergonomicamente falando, para que ela se sinta cuidada no momento que ela tá
entrando realmente na empresa, né? E aí, voltando para o exemplo que eu estava dando, a gente conseguiu, graças a Deus, pelo cenário da pandemia que já está melhorando, com todos os cuidados, fazer um encontro presencial. Esse encontro presencial foi muito importante para a gente, de fato, olhar planejamento estratégico, quais os objetivos estratégicos do negócio, colocar a equipe junto com a pessoa que está entrando, né? No caso do exemplo que eu estou citando real, da Giovana, para poder entender o que é ser rep, para poder contribuir. E aquele momento de conexão foi, eu acredito que imprescindível para ela se sentir parte realmente, né? Então vem aí todo o cuidado, um mimozinho, o que a gente pode entregar? A gente mandou preparar uma canecazinha, né? O meu trabalho transforma vidas, tudo isso vai fazendo com que a pessoa ela se aproprie, com que ela se sinta parte. E uma vez que isso aconteceu, gerar relacionamento fácil. Então, qual é o grupo que vocês têm, onde tem a equipe e ela pode trocar? Ou seja, integrar mesmo e dispor de tempo para acompanhar essa pessoa de perto. Isso faz toda a diferença e isso vai garantir que você tenha a pessoa entregando o melhor potencial dela. Ou seja, fazendo uma entrevista de verdade, buscando entender, baseado naquilo que você está buscando para o cargo, né? E escutando essa pessoa de forma transparente, das maneiras que você puder, técnica e comportamentalmente, e depois cuidando dessa integração, desse tempo de qualidade. Luana, eu não tenho tanto tempo para treinar a pessoa, então coloca essa pessoa com quem da equipe já tem condição de treiná-la e acompanha isso. Quantas vezes a Giovana teve treinamento aqui com o Gabriel, com o Thales, mas media, acompanha isso de perto. Isso vai fazer toda a diferença na equipe que você está construindo, no que você está formando enquanto time pessoas, beleza? Então, para fechar nos nossos últimos 4 minutinhos, as 8 leis que eu trouxe aqui. Primeira delas, se aproprie do processo seletivo, não terceirize, não deixe isso como responsabilidade do RH ou do outro. Isso é seu enquanto líder. Quanto mais você se responsabilizar, mais você vai se apropriar para fazer aquilo dar certo. Segunda coisa, tudo começa com a clareza do que você precisa, ou seja, mapeia as atividades que a pessoa vai fazer, o perfil que você está buscando, o porquê você está contratando essa pessoa, né? Planeje o processo seletivo, se envolva com o RH, opine, dê palpite, traga sugestões de onde anunciar, se envolva compartilhando, divulgando a vaga e nas etapas que você vai realizar, né, dentro desse processo seletivo. Você vai ter uma parte prática, que prática pode ser essa? Então você pode e deve contribuir montando isso, tá? Cuide da imagem da empresa, enquanto líder, preze pela imagem através das atitudes, através dos comportamentos que você valoriza dentro da tua equipe. Envolva-se no processo, se prepare para saber entrevistar, então busca com mais profundidade esse método que eu chamei aqui de STAR, que fala de situação, tarefa, ação e resultado, e se apropria, vai estudar, vai ler sobre isso para você se sentir seguro para fazer uma entrevista de maneira transparente, confortável. Quanto mais confortável a pessoa tiver, mais ela vai poder expressar quem ela é. E você identificar se é isso mesmo que você está buscando para a empresa. Então, se aproprie, busque treinamentos que você pode fazer, coisas que você pode acessar gratuitas para poder entrevistar melhor. Se aproprie dessa pessoa que você contratou, realmente aposte nela, né? Coloque as suas fichas nela, deixe ela saber do quanto você está apostando nela e integre essa pessoa de forma cuidadosa. A cultura, a empresa, as atividades, a equipe, a tua filosofia de trabalho, aos comportamentos que você valoriza, que você quer enxergar nela. Deixa tudo isso de forma muito transparente, porque com certeza você vai conseguir enxergar e ter as pessoas entregando mais só por essa sinergia e por essa conexão. E aí, gente, o acompanhamento ele é contínuo. Cada vez mais, falando aí, conectando com o que a Alexandre falou dos níveis de maturidade, cada vez mais a gente vai elevando o nível de maturidade, né, que é essa correlação entre a experiência e o desejo da pessoa, o que ela pode entregar já aculturada da empresa, e a gente vai podendo, aos poucos, deixar ela mais à vontade, ter acompanhamento sim, sempre, mas de outra forma. Mas esse começo, quando a pessoa está entrando, ela vai precisar sim do teu suporte, da tua orientação, do teu acompanhamento, do teu direcionamento, da tua validação enquanto líder. Então se apropria disso, porque eu tenho certeza que você vai transformar
a forma como você tá trazendo as pessoas para a tua equipe e os resultados que você tá tendo com ela. Muito bem, agradeço a presença de todos. Para quem vai assistir depois gravado, né, aproveitem esse conteúdo, busquem, se aprofundem, né, bastante. E para quem tá no nosso Telegram ou ainda não faz parte, a gente tem lá no Telegram um canal chamado Vida Rap, onde a partir de hoje agora, assim que a gente terminar aqui, eu já vou subir para lá um PDF de resumo da nossa live. Então, a partir de hoje, todas as lives da Rap terão um PDF de resumo para ajudar aí vocês a absorver melhor o que a gente trouxe, a se aprofundar. Então, não esqueçam, entrem lá no Telegram da Rap, o nome do canal é Vida Rap, e olhem, acessem, né, e recebam esse PDF aí, tá bom? Gratidão, gente, pela participação de todos. A Micaele tá dizendo que vai assistir, muito obrigada, esse tema é perfeito. Que bom, Micaele, tu é de RH, né? Então o foco aqui foi contribuir muito com os líderes, mas de qualquer forma vai poder também contribuir contigo, que é da área de RH. Então, um beijo. Milagre disse, parabéns, Luana, foi muito conhecimento adquirido. Que bom, Milagre, que eu pude contribuir contigo mais uma vez. Adoro te encontrar aqui nas lives. Que bom, gente, um beijo. Fiquem com Deus e a gente se encontra em breve. Na próxima quinta tem live aqui no Momento Rap com o João, tá? Então aguardem e a gente vai estar juntos aqui então às 20 horas da próxima quinta-feira. Obrigada, Carlos. Boa noite, gente. Tchau, tchau.